A paz do Senhor, amados, tudo bom com vocês? Bom, como sempre, faço votos para que todos estejam bem com a graça do nosso Senhor Jesus. Estamos aqui para ministrar mais um resuminho correspondente à nossa aula da Escola Bíblica Dominical. Aqui mais especificamente para os jovens. E nós estamos durante esse trimestre vendo um tema muito importante, fala sobre o perigo das tentações. Nessa última aula, falamos sobre um título também bem interessante, que diz assim, olhando para a direção errada. Esse é um grande mal da humanidade, um grande mal que faz muitas pessoas pecarem, quando elas simplesmente olham para a direção errada. Agora, qual que é a direção correta? A direção correta é aquela direção que Deus nos mostra, aquela direção da qual Deus nos guia, coloca ali, traça um caminho para caminharmos. Mas, infelizmente, pessoas acabam olhando para a direção errada e caminham por aquele caminho errado. E nessa última ministração, nós falamos a respeito de Davi. Davi, como muitos sabem, era um homem valoroso, um homem que tinha um coração segundo o coração de Deus, um homem com temor incrível com relação a Deus, um homem de batalha, um homem que venceu muitas e muitas batalhas, um homem que protegeu a nação de Israel, que era abençoado por Deus nas batalhas, que era protegido por Deus, um homem que começou ali no início da sua carreira, quando ainda era jovenzinho, começou já tendo uma grande vitória sobre o gigante Golias. E quando a gente pega assim, o currículo de Davi, é aquele currículo assim, que todo mundo gostaria de ter, né? Um currículo onde tem ali uma imensa lista de qualidades. A gente pode assim observar na vida de Davi imensas qualidades, qualidades que poucas pessoas podem alcançar. Porém, num dado momento, Davi cometeu esse grande erro. Olhou para a direção errada. Isso aconteceu quando ele deixou de ir para um combate, deixou de ir para uma guerra, para ficar, digamos assim, numa situação de ociosidade. Uma situação onde não tinha muito o que fazer, né? E aí, passeando pelo terraço do seu palácio, ele então avista uma mulher que estava ali tomando banho, uma mulher que, segundo a palavra de Deus, era uma mulher bonita, né? Uma mulher que chamava a atenção, e Davi caiu nessa tentação. E mesmo sabendo que essa mulher se tratava de uma mulher casada, mesmo sabendo que o esposo dessa mulher era um dos seus grandes soldados, mesmo tendo toda essa consciência, Davi caiu na tentação. Não à toa, a palavra de Deus fala que nós devemos vigiar e orar para não cair em tentação. Veja bem, a gente está falando de Davi, uma pessoa que era temente a Deus, uma pessoa que tinha ali um coração totalmente voltado para Deus e, por conta de um descuido, por ter olhado para a direção errada, caiu na tentação. Aqui fica uma grande lição, né? A grande lição que nós devemos tomar é que devemos sempre estarmos em vigilância. Se Davi, com todos esses atributos, foi capaz de cair na tentação, quem dera eu e você, né? Então, é muito importante que a nossa visão sempre esteja focada na direção correta, aquela direção que a palavra de Deus nos orienta, e não colocar os olhos em coisas erradas, para não acontecer o que aconteceu com Davi, cair na tentação e, infelizmente, praticar o adultério. Além do adultério, para tentar corrigir, ele praticou coisas mais erradas ainda, como, por exemplo, ele orquestrou a morte do esposo dessa mulher. Veja bem, um pecado sempre chama o outro. Dificilmente a pessoa vai conseguir ter uma administração, um controle do pecado no meio do caminho. A melhor maneira da pessoa não se afundar sobre um pecado é não pecar. É já cortar o mal pela raiz. É não iniciar esse processo de pecado. Isso é muito importante. Porque o que aconteceu com Davi? Ele cometeu um erro,
e para tentar corrigir esse erro foi cometendo uma série de erros. Davi reconheceu. Ele reconheceu perante a Deus que realmente tinha pecado. Ele se arrependeu. Deus teve misericórdia da vida de Davi, porém as consequências veio. Davi sofreu muitas consequências. E não adianta, o pecado ele traz consequência para a vida das pessoas. E a gente precisa saber disso justamente para a gente não cair nesse erro. É muito importante, amados, que a gente esteja sempre em oração e vigilância. Não existe remédio melhor para combater as tentações, sobretudo aquelas que vêm aos nossos olhos. Eu falei em uma outra oportunidade que o inimigo ele investe pelo menos de 3 maneiras para fazermos nós pecar. Ele investe na carne, ele investe nos olhos e ele investe na soberba. Essas 3 investidas do inimigo é de maneira constante sobre a vida das pessoas. E a gente precisa ter muito cuidado para isso. E para finalizar o nosso resuminho, eu queria aqui fazer a leitura de Salmo 101:3, que diz assim, ó: Não porei coisa má diante dos meus olhos, aborreço as ações daqueles que se desviam, nada se me pegará. Ou seja, não colocar coisas más diante dos olhos. Lá em Mateus 5:29 fala assim, ó: Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e tira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Isso é forte, né? Jesus não está falando para a gente arrancar literalmente os nossos olhos. Mas o que ele está trazendo é justamente o ensino que é dado aqui em Salmo 101:3. Não podemos colocar os nossos olhos diante daquilo que nos faz pecar. Davi não poderia ter colocado os olhos dele diante de Batseba quando ela estava ali no momento de intimidade, tomando ali o seu banho. Assim como nenhum de nós pode colocar os nossos olhos diante de coisas que possam fazer nós pecar. Isso vale para a internet, isso vale para programações de televisão, isso vale para várias situações. A gente precisa realmente ter muito cuidado com isso. E o remédio sempre é vigiar e orar. E nunca olhar para a direção errada. E a direção certa é aquela que é orientada pela palavra de Deus. Amém, amados? Esse é o resuminho da nossa última aula ministrada nesse último domingo. Que Deus te abençoe e eu convido você para vir assistir às aulas presenciais aqui na Comunidade Evangélica Vida Plena, todos os domingos a partir das 9 horas da manhã. Deus abençoe e até a próxima.